cuidar de mim. Nosso programa As Graças do Monte Santo também teve o privilégio de participar do Santo Terço com o Pedro Siqueira. E nós vamos trazer para você, exclusivo, uma entrevista com ele no nosso programa hoje, nesta manhã. Pedro Siqueira é escritor, advogado, professor de direito, conduz um grupo de oração católico centrado na devoção do Santo Terço, em que ele transmite revelações do Espírito Santo, os santos e Nossa Senhora. E hoje, com muita alegria, nós estamos aqui. Olá, Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra estar aqui com vocês na Web TV e mais uma vez aqui no Santuário. É sempre muito bom. Eu aproveito também para vir aqui para rezar, né, pelas minhas intenções também. Então, eu cheguei ontem e pude rezar bastante aqui com o Padre Roberto, o que é uma honra, né, um privilégio. Então eu me sinto muito bem aqui em São Miguel. É uma casa de anjos e de muito poder, por isso tantos peregrinos aqui. Essa é a terceira vez que o Pedro está aqui em nosso santuário e com certeza cada terço é uma experiência única. E o que você pode nos relatar dessa experiência em especial? É muito diferente, né, cada terço. O de hoje, o que mais me chamou a atenção foi a presença de um arcanjo que costuma me aparecer desde que eu era garoto, que era um menino, que chama-se Uriel. E ele estava hoje na entrada, na porta, né, sobre a área da porta, do portão principal ali da igreja, e intercedendo pelas pessoas. E isso aí me chamou muita atenção, porque há muito tempo que eu não me lembro dele durante o terço, né? Na minha vida, sim, ele aparece vez ou outra, mas durante o terço não me lembrava de tê-lo visto assim. Então acredito que era algo especial para as pessoas que estavam ali. Pedro, você tem esse dom já há alguns anos, mas com certeza você já foi chamado de espírita, de bruxo. Mas como você discerniu isso, de que era algo proveniente do catolicismo? Na realidade, o único lugar que eu me sentia bem era dentro da igreja. E aí eu insisti, eu falei não. E uma coisa básica, né? Olhando a vida dos santos, que eram místicos, eles tinham essas manifestações também. Aí ninguém foi dizer para eles que eles eram espíritas ou bruxos, né? Então eu me sentia muito à vontade. Eu falei, olha, se os santos também tinham essas coisas, por que aqui as pessoas agora do século XX, XXI não podem ter? E mais, se nós temos, por que nós não podemos também colocar à disposição da igreja, das pessoas? Quer dizer, então, que por ter isso eu estou eliminado do convívio da igreja, tenho que buscar outra religião que não é a minha? Não. E assim foi. Claro, você vai enfrentar durante o caminho muita resistência, especialmente dos padres, né, da cúria, não do povo. E aí, com o tempo, isso vai sendo vencido. Hoje a situação é muito mais tranquila, muito mais tranquila. Então, assim, eu não tenho do que me queixar hoje em dia. Nada. E já aconteceu, Pedro, de você realizar um terço e a Nossa Senhora não aparecer ou algum santo? Isso é uma coisa que eu até conversei com o Padre Roberto. Eu disse para ele o seguinte, ó, duas presenças são fundamentais no terço. Se nenhum dos dois estiver, eu não rezo. Um é eu saber que Nossa Senhora está ali. E o outro é o meu anjo da guarda. Se os dois, em conjunto, não estiverem no terço, não tem terço, eu vou embora. Isso eu já disse. Então, assim, é uma incógnita para mim. Agora, há uma vantagem quando há uma missa. Porque quando há uma missa antes, eles já aparecem. E aí eu me sinto muito mais tranquilo do que chegar só para fazer o terço. Então, hoje, por exemplo, quando eu estava rezando a missa, quando eu olhei, eu estava procurando no cortejo de padres o meu diretor espiritual, o Frei Juan Antônio, que está aqui. E aí, quando eu olhei para ele, estava Santa Rita na frente. Aí eu já fiquei muito tranquilo. E o meu anjo já apareceu logo que eu subi ali para sentar, né, para assistir a missa. Ele já estava lá. Aí eu fiquei tranquilo. E aí, logo um pouco antes do ofertório, a Nossa Senhora das Graças apareceu. Então, estava todo mundo ali, eu já fui sem problema nenhum. Agora, realmente, se não aparecerem, eu nem digo que ela tenha que aparecer, uma aparição, como se diz, né?
mas eu tenho que saber que ela está ali comigo. Ela tem que me dar uma palavra, alguma coisa. Se for assim, está tudo certo. Agora, o meu anjo eu tenho que vê-lo mesmo, que é a obrigação dele, já que a principal função dele é me guardar. Eu tenho que olhar e tenho que achar ele tem que estar ali, ele tem que estar do meu lado, senão não tem terço. E essas visões, essas aparições, elas acontecem somente nos terços que você reza com um público, ou acontece na sua casa quando você está rezando o seu terço no dia a dia? Essas aparições são diárias lá em casa, né? Se eu rezo, nem que eu reze sozinho, quer dizer, sozinho nunca estou, porque o meu anjo vai ter que estar junto, porque eu chamo ele. Então ele vai aparecer. Normalmente, quando ele vem, há algum santo ou algum outro anjo, entendeu? Então eu nunca, assim, não me lembro de ter rezado nenhum terço na minha vida inteira que não tivesse algum tipo de ser espiritual ao meu lado, não me lembro. Então, todas as vezes, normalmente, lá em casa, quando é lá em casa, eu rezo com o meu anjo da guarda e o anjo da guarda da minha família, os dois estão presentes. E pode haver a presença de mais alguém, mais algum santo, sim, pode haver. E, Pedro, quando você vê os santos, os anjos, você vê só aqueles que estão depois da vinda de Jesus no Novo Testamento? Ou você vê os profetas também? Uma vez eu já vi Elias, exatamente, Elias já vi. Algumas vezes Elias. Quem mais? Isaías também, eu vi uma vez. Uma vez cada. Elias mais de uma vez, Isaías eu vi uma vez. Sim. Estão na glória de Deus, né? Então os que estão na glória de Deus são santos. Podem não estar declarados ali até oficialmente pela igreja, mas estão lá, são santos, né? Nós, aqui no nosso programa, nós fizemos uma enquete aos nossos internautas e eles nos enviaram algumas perguntas. Então, a partir de agora, eu vou fazer para você algumas perguntas que são dos internautas. Tá. Em 1936, Nossa Senhora das Graças fez uma aparição no Agreste do Pernambuco, nos alertando que 3 castigos que o Brasil sofreria se não honrássemos o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Nós poderíamos sofrer com o comunismo e talvez uma guerra civil. Gostaria de saber se esta previsão foi afastada ou se está perto de acontecer devido às nossas faltas. O povo ainda falha na oração e nós podemos fazer alguma coisa? Essa pergunta é do Luciano e da Ana Paula Fagundes. Eu não gosto muito de mensagens apocalípticas, esse tipo de coisa. Vou lhe dizer que não vi nada disso aqui para o Brasil. Nem o comunismo, nem a guerra civil. Você veja que isso daí é de 1936, nós estamos em 2016 e nada disso aconteceu. Eu também tenho um outro pensamento a respeito da questão da oração do povo, que me remete a Sodoma e Gomorra, né? Quando Deus diz, vou destruir, e aí o profeta intercede e fala, mas e se tiverem 10 justos e tal? E Deus recua. Então, para Deus, se tiver aqui 3 justos nesse país, rezando de joelho no chão, Ele não vai fazer. Porque se não fez lá no Antigo Testamento, não vai fazer aqui de novo, né? Porque é a pedagogia de Deus, a forma como Ele atua. Ele preserva os que lhe são queridos, amados. Eu, rodando pelo Brasil aí, como eu rodo, eu vejo gente de muita oração, grupos grandes de oração de verdade. Claro que tem curiosos, claro que tem preguiçosos, mas eu vejo um bom número. Então é claro que o Brasil pode evoluir espiritualmente, muito mais do que isso, claro, muito mais pessoas. E é isso que nós estamos buscando aqui. Padre Roberto, nós estamos buscando essas almas para Deus. Agora, me parece que hoje o Brasil é um país de oração, sim. Eu acho que é. A Gisele de Ourinhos também fez uma pergunta. Como você, nos ensinaria a fazer um discernimento dos espíritos para sabermos se os anjos que comunicam conosco são de Deus ou anjos do maligno? Existe alguma maneira? Bom, aí é complicado. Eu me baseio principalmente na minha visão espiritual, no tipo de luz que eles emitem. Isso vem da minha experiência, de muitos anos. E me baseio também na questão do sentir. Para mim, a presença maligna, ela afeta rapidamente o ambiente, eu consigo
perceber de onde ela vem. Então é uma coisa muito rápida. Agora, como ensinar isso? Isso é a prática, né? A pessoa tem que estar exposta a isso e depois de um tempo ela tem o jeito dela de saber. Mas a pessoa que é de oração, eu tenho para mim que o Espírito Santo alerta. O Espírito Santo vai dizer, isso não vem de Deus. Durante o terço, você disse que via muitos anjos, e até quando nós chegamos aqui, você disse, olha, agora não tem nenhum anjo, mas tinham muitos dentro da oração do Santo Terço. E a pergunta da Hilda Persicotti é se você pode descrever, né, a aparência de alguns anjos que você vê durante o terço e se ele tem asas. Eu nunca vi nenhum anjo com asa, né? Nunca. Mas tem gente que viu. Porque o anjo, ele é puro espírito, então ele pode assumir na matéria a forma que ele quiser. Ele pode aparecer com asa, sem asa, ele pode aparecer na forma de um animal, como era o caso do anjo da guarda de Dom Bosco, né, que apareceu num grande mastife, num cão enorme, negro, que o protegeu da ação de bandidos. E assim vai. Eu nunca vi. Então, assim, Miguel, que hoje estava presente, ele veste uma sandália romana, ele tem uma túnica vermelha e por cima da túnica ele tem uma armadura de cobre, cor cobre, né? Não que o material seja cobre. Cor cobre, estilo romano, soldado romano. E a espada na sua mão direita. Que na verdade ela não é exatamente uma espada como você vê aí na imagem, né? Ela parece um feixe de luz que lembra o fogo. Talvez por isso digam que a espada é de fogo. E ele estava assim, hoje, com a sua tropa de anjos aí. Então é uma descrição. Agora, não vejo de asas, nunca vi. Pedro, eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa, As Graças do Monte Santo. Mas eu queria que você também deixasse um recado para aquelas pessoas que não conseguiram participar do terço e que têm essa vontade, essa curiosidade de se aprofundar nessa oração. Rezem o terço todo dia nas casas de vocês, mas tenham a prática de chamar os seus anjos da guarda para isso. Então, sempre antes de rezar, logo no início do dia, chame o seu anjo da guarda. Sabe? Peça que ele esteja junto de você, que te ilumine, que te proteja. E peça que ele participe da oração com você, para que você tenha uma oração mais poderosa, para que ele interceda por você. Isso é uma prática que deve ser diária, né? Isso eu falava hoje lá no início do texto, uma prática diária. Esse é o meu conselho para vocês. Pedro, muito obrigado. Obrigado. Seja muito bem-vindo todas as vezes que possível aqui em nosso estúdio, em nosso santuário. Obrigado. Deus possa continuar te abençoando e te usando, né, para trazer mais pessoas a essa santa oração e devoção que é o Santo Terço. Obrigado. E vocês rezem por mim, por favor. Obrigado. Você acompanhou o programa As Graças do Monte Santo, diretamente do Santuário São Miguel Arcanjo, e hoje com a presença do Pedro Siqueira. Então eu quero desejar que você fique na paz e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo e fique sempre conosco. Acesse nosso portal smarcanjo.com.